O sol estava rachando a terra naquela tarde de terça-feira, daquelas que faz a gente suar até parado na sombra. Lucas, um menino de 5 anos com a roupa toda rasgada e suja de poeira, estava sentado embaixo da ponte velha da estrada, tentando se esconder do calor. A barriguinha dele roncava que nem trovão. Fazia 2 dias que ele não comia nada direito, só umas frutinhas que achou no mato e um pedaço de pão velho que uma senhora jogou para ele na cidade. O guri era pequenininho, mas tinha uns olhos espertos que não perdiam nada. Ele ficava ali embaixo da ponte fazia uns 3 meses, desde que perdeu os pais num alagamento terrível que levou à casinha onde eles moravam. Lucas não tinha mais ninguém no mundo, nenhum tio, nenhuma avó, ninguém que pudesse cuidar dele. De noite, ele chorava baixinho, com saudade da mãe e do pai. Mas de dia, ele fingia que estava tudo bem, que ele era forte e conseguia se virar sozinho. Ele estava ali, olhando as formigas andando na terra seca, quando de repente escutou um barulho dos infernos vindo da fazenda grande que ficava logo ali perto. Era gritaria, confusão e de repente, bam! Um estouro tão alto que fez os passarinhos levantarem voo, feito foguete assustado. Lucas levantou num pulo, o coraçãozinho batendo forte no peito. Ele conhecia aquele barulho, já tinha ouvido antes quando os homens da cidade saíam para caçar. Era tiro de espingarda. O menino ficou parado ali uns segundos, sem saber o que fazer. A mãe dele sempre dizia que quando tinha confusão, era melhor ficar quietinho e escondido. Mas aí ele ouviu um gemido de dor, um gemido de alguém que estava sofrendo muito, e o coraçãozinho mole do Lucas não aguentou. Ele não conseguia ver gente sofrendo, nunca conseguiu. Mesmo com medo, mesmo tremendo todo, ele saiu correndo na direção do barulho, as perninhas magrinhas dele levantando poeira no caminho. Quando chegou perto da casa grande da fazenda, Lucas viu uma cena que fez ele parar na hora. Tinha um velho caído no chão, todo encolhido, segurando o braço e gemendo de dor. Em volta dele tinha 3 homens com espingarda na mão. Aqueles mesmos homens que Lucas via às vezes na cidade, fazendo zoeira e enchendo a cara de cachaça no bar. Eles estavam discutindo entre eles, nervosos, e um deles estava com a espingarda fumegando ainda. Lucas ficou ali, paradinho, atrás de um pé de cajueiro, só olhando com o coração batendo forte. Ele viu quando um dos homens falou alto: "Vamos embora daqui! Isso foi sem querer! A espingarda disparou sozinha quando eu tropecei naquele buraco!" Os outros 2 concordaram com a cabeça, todo mundo com cara de aperreado. Foi aí que um deles olhou para o lado e viu Lucas ali, paradinho, olhando para toda aquela confusão. O homem ficou branco que nem papel, cutucou os outros, e os 3 saíram correndo feito barata tonta, deixando o velho ali largado no chão. Lucas esperou uns minutinhos para ter certeza que os homens tinham ido embora mesmo. Depois foi se aproximando devagarinho do velho. O fazendeiro era um senhor de uns 70 anos, todo enrugado pelo sol, com uma barba branca meio amarelada e uns olhos azuis que agora estavam cheios de dor. Ele segurava o braço esquerdo e tinha sangue escorrendo entre os dedos dele, mas não era muito sangue, não. O tiro tinha passado raspando, arranhando a pele, mas o velho tinha batido a cabeça quando caiu e tinha um galo enorme na testa dele. "Ei, seu velho, o senhor tá bem?" Lucas perguntou com aquela vozinha fininha de criança, chegando mais perto. O velho abriu os olhos e olhou para o menino, confuso, como se não tivesse entendendo de onde aquele guri tinha saído. "Me ajuda aqui, piá, me ajuda a levantar", o velho pediu, a voz saindo fraca. Lucas era pequenininho, mas ele era esperto. Ele pegou um pedaço de pau que estava no chão e encostou perto do velho para ele poder se apoiar. Depois, ele puxou o braço do fazendeiro com toda a força que tinha e conseguiu ajudar o velho a ficar de pé. O fazendeiro ficou meio cambaleando, tonto da queda, mas Lucas segurou firme na mão dele e foi guiando ele até a varanda da casa. Era uma casa grande, bonita, mas tinha um ar meio abandonado, como se fazia tempo que ninguém cuidava direito daquilo. A tinta da parede estava descascando.
As plantas do jardim estavam secas e tinha teia de aranha nos cantos. Guri, você me salvou, o velho disse, sentando numa cadeira velha da varanda e olhando para o menino com aqueles olhos cheios de gratidão. Se você não tivesse aparecido, eu ia ficar ali largado até não sei quando. Como é que eu posso te agradecer? Lucas balançou a cabecinha, todo sem jeito. Ele não sabia o que dizer. Não precisa de nada não, seu velho. Eu só estava passando por aqui e ouvi o barulho. O velho ficou olhando para o menino com mais atenção. Viu a roupa toda rasgada, os pés descalços cheios de ferida, a barriguinha magra que mostrava as costelas. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa, piá? Lucas deu de ombros tentando fazer cara de quem não estava com fome. Comi ontem, ele mentiu, mas a barriga dele roncou naquela hora, denunciando a mentira. O fazendeiro levantou, ainda segurando o braço machucado, e fez sinal para Lucas entrar. Vem cá dentro, vou te dar uma comida e depois você me ajuda a limpar esse arranhão aqui. Lucas ficou com um pé atrás, desconfiado. A vida na rua tinha ensinado ele a não confiar muito nas pessoas, mas a fome era maior que o medo. Então, ele entrou. Dentro da casa era tudo grande e vazio. Tinha uma sala enorme com poucos móveis, uma cozinha com fogão a lenha e um corredor comprido que levava para os quartos. O velho foi até a cozinha e pegou um prato de comida que estava na panela. Era arroz, feijão e uns pedaços de carne seca. Ele esquentou tudo e deu para o menino, que comeu que nem não tinha amanhã, quase sem mastigar de tanta fome. Enquanto Lucas comia, o velho ficou ali parado, só olhando. Como é seu nome, guri? Ele perguntou. Lucas, o menino respondeu com a boca cheia. E o seu? José, mas todo mundo me chama de seu Zé da Fazenda. Você mora por aqui? Lucas parou de comer por um segundo, olhou para o prato e respondeu baixinho. Moro embaixo da ponte. Seu Zé fechou a cara, triste. E sua família? Cadê seus pais? Lucas engoliu seco, sentiu aquela vontade de chorar que ele sempre sentia quando alguém perguntava dos pais, mas segurou firme. Eles se foram num alagamento. Faz 3 meses. O velho sentou na cadeira do lado, passou a mão na cabeça do menino e não disse mais nada. Não precisava. Às vezes o silêncio fala mais que qualquer palavra. Depois que Lucas terminou de comer, ele ajudou o velho a limpar o ferimento do braço. Pegou um pano limpo, molhou na água e foi limpando devagarinho, com todo cuidado para não machucar. O velho fez cara de dor, mas não reclamou. Você é bom nisso, piá. Quem te ensinou? Lucas sorriu um pouquinho. Minha mãe. Ela sempre dizia que tinha que cuidar dos machucados direitinho, senão inflamava. Quando terminou de cuidar do braço do velho, já estava escurecendo lá fora. Lucas levantou para ir embora, mas seu Zé segurou no braço dele. Aonde você vai, guri? Vou voltar para a ponte, Lucas respondeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Nada disso. Hoje você dorme aqui. Não vou deixar um menino pequeno dormir debaixo de ponte, não, senhor. Lucas não sabia se ficava feliz ou com medo. Feliz porque fazia tanto tempo que ele não dormia num lugar de verdade, numa cama, com um teto em cima da cabeça. Com medo porque ele tinha medo de se acostumar, de gostar daquilo e depois ter que ir embora e sofrer de novo. Mas o cansaço era tanto e a barriga estava tão cheia que ele aceitou. Seu Zé levou Lucas para um quartinho pequeno nos fundos da casa. Tinha uma cama de solteiro com um lençol meio velho, mas limpinho, um guarda-roupa de madeira e uma janela que dava para o quintal. Pode dormir aqui hoje. Amanhã a gente vê o que faz. Lucas deitou naquela cama e quase chorou de alívio. Era macio, era quentinho, era bom demais depois de tanto tempo dormindo no chão duro da ponte. Mas mesmo cansado, Lucas não conseguiu dormir logo. Ele ficou ali olhando para o teto, pensando na vida, pensando nos pais, pensando naquele velho estranho que tinha deixado ele ficar ali. Será que ele podia confiar? Será que o velho era gente boa mesmo? Lucas tinha aprendido que nem todo mundo que parece bom
é bom de verdade. Ele já tinha sido enganado antes, já tinha confiado em gente que só queria se aproveitar dele. De madrugada, Lucas acordou com sede. Ele levantou devagarinho e foi até a cozinha buscar água. Quando estava voltando para o quarto, ele viu uma luz acesa lá no fundo do quintal, vindo de um barracão velho que ficava perto do chiqueiro dos bodes. Lucas ficou curioso, chegou na janela e ficou olhando. Lá estava seu Zé, com uma enxada na mão, cavando um buraco no chão do barracão. Lucas franziu a testinha. O que será que o velho estava fazendo àquela hora da madrugada? Por que estava cavando um buraco? O menino ficou ali olhando por um tempinho, viu o velho cavando, parando, limpando o suor da testa e cavando de novo. Parecia que ele estava procurando alguma coisa. Mas o quê? De repente, seu Zé olhou para a janela da casa e Lucas se abaixou rapidinho, com medo de ser visto. Ele esperou uns minutinhos. Depois voltou para o quartinho, deitou na cama e ficou pensando naquilo tudo. Tinha alguma coisa estranha acontecendo naquela fazenda. Alguma coisa que o velho não queria que ninguém soubesse. No dia seguinte, Lucas acordou com o cheiro de café e pão quentinho. Ele pulou da cama e foi correndo para a cozinha. Lá estava seu Zé, com o braço enfaixado, fazendo café no fogão a lenha. Bom dia, piá. Dormiu bem? Lucas acenou com a cabeça, mas ficou olhando para o velho com aqueles olhos desconfiados. Seu Zé, o que o senhor estava fazendo de madrugada no barracão? O velho quase deixou a caneca de café cair. Ele olhou para o menino, surpreso. Você me viu? Lucas confirmou com a cabeça. Seu Zé suspirou fundo, sentou na cadeira e fez sinal para Lucas sentar também. Tá bom, vou te contar. Mas é segredo, viu? Não pode contar para ninguém. Lucas prometeu que não contava. Meu avô, que foi dono dessa fazenda antes de mim, ele enterrou um baú com coisas valiosas aqui em algum lugar. Ele me contou isso quando eu era jovem. Disse que eram moedas de ouro antigas, que valia muito dinheiro. O problema é que ele não disse o lugar certinho antes de partir. Só disse que era no barracão velho. Então eu tô procurando, cavando aos pouquinhos, tentando achar. Lucas arregalou os olhos. Um tesouro. Tinha um tesouro enterrado na fazenda. E o senhor já achou? Ainda não, piá. Já tô cavando faz meses, mas nada ainda. Lucas pensou por um segundo, depois falou. Posso ajudar o senhor a procurar? Seu Zé sorriu, mas balançou a cabeça. É perigoso, guri. O chão pode desabar, pode ter bicho peçonhento escondido. É melhor eu cavar sozinho. Os dias foram passando, e Lucas foi ficando na fazenda. Seu Zé não mandou ele embora, e o menino não quis ir. Ele começou a ajudar nas tarefas mais leves, dar comida para os bodes, buscar lenha, varrer a casa. O velho ia ensinando ele aos pouquinhos como cuidava da fazenda. Lucas era esperto, aprendia rápido só de ver, e logo já estava fazendo um monte de coisa sozinho. Mas o menino não conseguia tirar da cabeça aquele tesouro enterrado. De noite, quando seu Zé achava que ele estava dormindo, Lucas ficava espiando pela janela, vendo o velho cavar e cavar naquele barracão. E toda madrugada era a mesma coisa. O velho voltava para casa cansado, sujo de terra e de mãos vazias. Uma semana depois, numa tarde bem quente, Lucas estava no quintal dando milho para os bodes, quando viu 3 homens chegando pela porteira da fazenda. Eram homens que ele nunca tinha visto antes, vestidos com roupa boa, mas com cara de poucos amigos. Eles vieram direto até a casa e bateram na porta com força. Seu Zé saiu para atender e Lucas ficou ali perto, escutando tudo. E aí, primo José, como é que tá? Um dos homens falou, mas não parecia que ele estava sendo simpático, não. Parecia mais que ele estava fazendo pouco caso. O que vocês querem aqui? Seu Zé perguntou, a voz saindo meio grossa. Ora, viemos visitar a família. Faz tanto tempo que não vemos você, primo, e ouvimos uns boatos por aí. Que boatos? Seu Zé perguntou já desconfiado. Boatos de que você anda cavando muito por aqui. De que você está procurando alguma coisa que o velho deixou escondido.
A gente veio aqui porque, ora, se tem alguma coisa enterrada nessa fazenda, a gente tem direito também, não tem? Somos família. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Seu Zé fechou a cara. Não tem nada enterrado aqui não. E mesmo se tivesse, vocês não têm direito a nada. Vocês nunca deram as caras aqui, nunca ajudaram em nada. Aparecem só agora que ouviram falar de dinheiro. Os três homens riram, mas era uma risada ruim, daquelas que dá medo. Ah, é? Pois então a gente vai ficar por aqui uns dias, só observando. Tem uma casa velha ali perto da divisa que está vazia. Vamos nos instalar lá. E vamos ficar de olho, para ver se você não acha nada que seja nosso por direito também. Lucas sentiu um arrepio subir pelas costas. Aqueles homens eram perigosos, ele sabia disso, viu nos olhos deles. Eram o tipo de gente que não tinha escrúpulo, que era capaz de fazer qualquer coisa por dinheiro. E agora eles iam ficar ali por perto, vigiando, esperando. Quando os homens foram embora, seu Zé entrou na casa e bateu a porta com força. Lucas foi atrás dele. O velho estava andando de um lado para o outro da sala, nervoso, passando a mão na cabeça. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo, não. Ele ficava repetindo. Lucas puxou a barra da camisa dele. Seu Zé, quem são aqueles homens? O velho suspirou, sentou no sofá velho e Lucas sentou do lado. São primos distantes meus, piá. Gente ruim, sem escrúpulo. Nunca me procuraram na vida, nunca quiseram saber de mim. Mas agora que ouviram falar que pode ter um tesouro aqui, apareceram feito urubu. Lucas ficou pensando. E se a gente achar o tesouro primeiro? Seu Zé balançou a cabeça. Eles vão ficar vigiando. Não vou conseguir cavar sem eles verem. E se eu achar, eles vão querer tomar de mim. Lucas ficou calado, mas na cabecinha dele já estava brotando uma ideia. Se seu Zé não podia cavar de dia porque os homens iam ver, então tinha que cavar de noite. E se ele era pequeno demais para cavar sozinho, então eles tinham que cavar juntos, mas bem escondido, sem fazer barulho. Naquela noite, depois que seu Zé dormiu, Lucas não conseguiu pregar o olho. Ele ficou pensando naqueles homens ruins, pensando no tesouro, pensando em tudo que podia dar errado. E, de repente, teve uma sensação estranha, como se alguém estivesse observando a casa. Ele levantou devagarinho e foi até a janela olhar. Lá fora, na escuridão da noite, ele conseguiu ver uma silhueta perto do barracão. Era um dos homens, o maior dos três, aquele que tinha falado mais grosso com seu Zé. Ele estava ali parado, só olhando para o barracão, como se estivesse estudando o lugar. Lucas sentiu o coração acelerar. Os homens já estavam vigiando. E se eles descobrissem onde o tesouro estava, iam roubar tudo e deixar seu Zé sem nada. O menino saiu do quarto, foi até o quarto do velho e bateu na porta devagarinho. Seu Zé, acorda! Tem um homem lá fora. O velho pulou da cama, pegou num pedaço de pau que tinha ali perto e foi até a janela olhar. Quando viu o vulto lá fora, ele fechou a cara. Desgraçados! Estão vigiando dia e noite agora. Eles ficaram ali parados, só olhando, até o homem ir embora. No dia seguinte de manhã, as coisas pioraram. Os três homens apareceram de novo na fazenda, mas dessa vez não vieram sozinhos. Trouxeram as mulheres e uns meninos e estavam carregando trouxas de roupa e panelas. A gente vai acampar aqui pertinho, primo José. O maior deles falou com um sorriso cínico no rosto. Para fazer companhia para você. Afinal, você vive tão sozinho aqui nesse mundão de terra. Seu Zé quis mandar eles embora, mas não podia. A casa velha onde eles estavam ficando era dentro dos limites da fazenda. Mas era tão longe da casa principal que tecnicamente eles não estavam invadindo nada. E mesmo que tivessem, o velho não tinha como tirar eles dali sozinho. Ele era só um velho cansado,
e eles eram 3 homens grandes e fortes. Lucas viu a desistência nos olhos do velho, e aquilo doeu no coração dele. Seu Zé tinha sido tão bom com ele, tinha dado comida, casa, carinho, e agora aqueles homens ruins estavam fazendo ele sofrer, estavam ameaçando tirar o que era dele. O menino não podia deixar isso acontecer. Naquela tarde, enquanto seu Zé estava dormindo uma soneca na varanda, Lucas foi até a casa velha, onde os homens estavam acampados. Ele se escondeu atrás de uma moita e ficou escutando as conversas deles. A gente precisa descobrir onde está esse tesouro antes do velho achar, um deles estava dizendo. Eu acho que é no barracão mesmo, é onde ele fica cavando de noite. Então, vamos esperar ele achar, e aí a gente toma. Outro respondeu rindo. Lucas sentiu o sangue ferver. Não ia deixar isso acontecer. Ele voltou para casa correndo, acordou seu Zé e contou tudo o que tinha ouvido. O velho ficou branco, as mãos tremendo de raiva e de medo. Eu sabia que eles iam fazer isso. Mas o que a gente pode fazer, piá? São 3 contra um velho e um menino. Lucas segurou na mão dele. A gente tem que achar o tesouro primeiro, seu Zé. E tem que achar logo. Mas tinha um problema. Eles não sabiam onde exatamente cavar. O barracão era grande, tinha muito chão para cobrir, e quanto mais eles cavassem, mais chance tinha dos homens descobrirem. Eles precisavam de um jeito esperto de descobrir onde estava o baú sem chamar atenção. Foi aí que Lucas lembrou de uma coisa que a mãe dele contava. Ela dizia que o pai dela, o avô do Lucas, trabalhava numa fazenda antigamente, quando era moço, e que tinha conhecido muita gente importante por lá. Será que era essa fazenda? Será que tinha alguma conexão? Lucas foi mexer nas poucas coisas que tinha sobrado dos pais dele. Umas roupinhas velhas, uma foto desbotada e uma caixinha de madeira pequena que a mãe sempre guardava. Ele nunca tinha aberto aquela caixa antes. Sempre teve medo do que podia ter lá dentro, medo de ficar mais triste ainda. Mas agora ele precisava saber. Com as mãos tremendo, Lucas abriu a caixinha. Lá dentro tinha um medalhão de prata velho, todo escurecido pelo tempo, e um papelzinho amarelado. O menino pegou o medalhão e limpou com a barra da camisa. Quando viu o que tinha lá dentro, ele quase gritou. Era uma foto da avó dele, jovem, linda, sorrindo do lado de um homem velho. Lucas levou o medalhão para o seu Zé. Quem é esse homem aqui na foto com minha avó? Seu Zé pegou o medalhão, colocou os óculos e olhou com atenção. De repente, ele ficou pálido que nem papel. Não pode ser. Esse homem... Esse é meu avô. Seu avô conhecia meu avô? Lucas pegou o papelzinho que estava na caixinha e leu em voz alta. Estava escrito com uma letra tremida. Para minha afilhada querida, que cuide sempre das terras da família. Os dois ficaram ali parados, sem acreditar. Tinha uma conexão entre eles, uma conexão que vinha de muito tempo atrás. Mas o que isso significava? E por que a avó de Lucas estava numa foto com o avô de seu Zé? E o que queria dizer aquilo de terras da família? Antes que pudessem processar tudo aquilo, escutaram um barulho lá fora. Eram os homens, os 3 primos de seu Zé, e eles estavam vindo na direção da casa, e não vinham com cara boa. Os 3 homens entraram na casa sem pedir licença, com aquela cara de poucos amigos que dava medo só de olhar. O maior deles, que se chamava Arnaldo e era o primo mais velho de seu Zé, foi logo entrando na sala e olhando tudo com aqueles olhos de cobra. Que casa grande essa aqui, primo! Muito espaço para um velho sozinho, não acha? Seu Zé se levantou com o corpo todo tenso. O que vocês querem agora? Arnaldo sorriu daquele jeito falso e sentou no sofá sem ser convidado. Os outros 2 ficaram parados na porta, com os braços cruzados, parecendo uns guardas. A gente estava conversando aqui entre nós e surgiu uma dúvida. Essa fazenda aqui, ela é sua mesmo? Porque a gente nunca viu papel nenhum, nunca viu documento. Como é que a gente sabe que você não está só morando aqui de favor?
Lucas viu o rosto do seu Zé ficar vermelho. O velho abriu a boca para responder, mas não saiu som nenhum. E foi naquele momento que o menino percebeu uma coisa terrível. Seu Zé estava com medo. Não era medo de apanhar, não era medo de morrer, era medo de ser descoberto em alguma coisa. É minha, sim, seu Zé falou, mas a voz dele saiu fraca, sem firmeza. Arnaldo levantou uma sobrancelha. Então mostra os papéis. O velho ficou calado, as mãos tremendo. Lucas sentiu o coração apertar. Tinha alguma coisa errada ali. Alguma coisa que seu Zé não tinha contado para ele. Não tem os papéis, né, primo? Arnaldo continuou, levantando do sofá e chegando mais perto de seu Zé. Porque você não é dono dessa fazenda. Você é caseiro. O verdadeiro dono dessa terra viajou para longe faz uns anos e te deixou aqui só para cuidar. Mas agora que a gente sabe disso, as coisas vão mudar. Se você achar algum tesouro aqui, vai ter que dividir com a gente, porque essa terra não é sua. Seu Zé baixou a cabeça, derrotado. Lucas não conseguiu ficar calado. Mentira! Essa fazenda é do seu Zé, sim, o avô dele que deixou para ele. Arnaldo olhou para o menino e deu uma risada sem graça. E você é quem, moleque? Algum filho bastardo que o velho arranjou por aí? Fica quieto enquanto os adultos estão conversando. Lucas sentiu a raiva subir pela garganta, mas seu Zé colocou a mão no ombro dele, fazendo ele ficar quieto. Deixa o menino fora disso. Ele não tem nada a ver com isso. Arnaldo deu de ombros. Tudo bem. Mas fica sabendo, primo José, a partir de agora a gente vai vigiar cada movimento seu. Se você achar alguma coisa enterrada aqui, a gente vai saber. E vai querer a nossa parte. Os três homens saíram da casa, mas antes de ir embora, Arnaldo ainda se virou e falou. Ah, e mais uma coisa. O verdadeiro dono dessa fazenda tinha uma filha. A gente já mandou avisar ela que o pai faleceu. Ela deve aparecer aqui qualquer dia desses para reclamar a herança. Quando ela chegar, você vai ter que sair daqui. Então, aproveita enquanto pode. Quando os homens foram embora, seu Zé desabou no sofá, com as mãos cobrindo o rosto. Lucas nunca tinha visto o velho daquele jeito, tão quebrado, tão derrotado. O menino sentou do lado dele e ficou ali, quietinho, sem saber o que fazer. É verdade, seu Zé, o senhor não é dono da fazenda? O velho tirou as mãos do rosto e Lucas viu que tinha lágrimas escorrendo pelas bochechas enrugadas dele. É verdade, piá. Eu não sou dono dessa terra. Eu moro aqui porque o doutor Augusto, que era o verdadeiro dono, me deixou aqui como caseiro quando ele foi embora. Ele confiou em mim, disse que ia voltar um dia, mas já faz 3 anos que ele foi embora e eu nunca mais tive notícia dele. Lucas sentiu o peito apertar. Mas e o tesouro? Se a terra não é sua, o tesouro também não é? Seu Zé balançou a cabeça. O tesouro foi meu avô que enterrou aqui, muito antes do doutor Augusto comprar essa fazenda. Por direito é meu, mas se eu não achar logo, e se essa filha do doutor aparecer aqui e me mandar embora, eu vou perder a chance de achar. Vou perder tudo. Os dias que se seguiram foram os piores que Lucas já tinha vivido desde que chegou na fazenda. Os primos de seu Zé ficavam vigiando dia e noite, se revezando. Um ficava perto do barracão, outro ficava perto da casa e o terceiro ficava na entrada da fazenda para ver se alguém entrava ou saía. Seu Zé não conseguia mais cavar de noite porque sempre tinha alguém por perto espiando. O velho foi ficando cada vez mais triste, mais calado. Ele mal comia, mal dormia. Lucas via ele sentado na varanda de madrugada, olhando para o barracão com aqueles olhos cheios de angústia, sabendo que o tesouro estava ali, bem perto, mas sem poder fazer nada. O menino tentava animar ele, tentava fazer comida gostosa, tentava contar histórias engraçadas que a mãe dele contava, mas nada funcionava. Foi num domingo de manhã que as coisas pioraram de vez. Lucas estava no quintal dando comida para os bodes quando viu uma caminhonete branca entrando pela porteira da fazenda. Era uma caminhonete nova, cara, daquelas que só gente rica tem.
Desceu de lá uma mulher de uns 40 anos, toda arrumada, com roupa bonita e óculos escuros. Atrás dela, desceu um homem de terno, que estava carregando uma pasta de couro. Lucas correu para dentro da casa para avisar seu Zé. Tem gente chegando, uma mulher e um homem de terno. O velho levantou devagar do sofá, o rosto dele pálido. Chegou a hora, ele murmurou. Eles saíram para a varanda juntos. A mulher tirou os óculos escuros e olhou para a casa com uma expressão de nojo, como se estivesse olhando para alguma coisa suja. Então é aqui que meu pai passou os últimos anos da vida dele antes de viajar. Que lugar horrível! O homem de terno abriu a pasta e tirou uns papéis de lá. O senhor é José, correto? O caseiro? Seu Zé confirmou com a cabeça, sem falar nada. O homem continuou. Meu nome é Dr. Fabrício. Sou advogado da senhora Marisa, filha do senhor Augusto, o falecido dono desta propriedade. Estou aqui para notificá-lo que, por direito de herança, todas as terras e benfeitorias desta fazenda agora pertencem à senhora Marisa. O senhor tem 30 dias para desocupar o imóvel. Lucas sentiu como se tivessem dado um soco na barriga dele. 30 dias. Eles iam ter que ir embora em 30 dias. E o tesouro? E tudo que seu Zé tinha trabalhado ali? Mas o senhor não pode fazer isso, Lucas gritou, as lágrimas brotando nos olhos. O seu Zé cuidou dessa fazenda por anos. Ele trabalhou dia e noite. Ele fez essa terra dar fruto. A mulher olhou para o menino com desprezo. E ele foi pago para isso, não foi? Meu pai era generoso, com certeza deu casa e comida para ele. Mas agora acabou. Eu vou vender essa fazenda e o dinheiro é meu por direito. Seu Zé finalmente falou, a voz saindo rouca. O doutor Augusto era um homem bom. Ele nunca ia querer que você fizesse isso comigo. Marisa deu uma risada amarga. Meu pai era um tolo. Ele se apegava a pessoas que não valiam nada como você. Mas ele já partiu e quem manda agora sou eu. Ela se virou para o advogado. Doutor Fabrício, providencie os papéis. Eu quero essa terra livre em 30 dias. E se ele não sair, a gente tira na marra. Quando a mulher e o advogado foram embora, seu Zé sentou no degrau da varanda e começou a chorar feito criança. Lucas se sentou do lado dele e chorou junto. Eles ficaram ali, os dois abraçados, chorando toda aquela tristeza, toda aquela injustiça. Mais tarde naquele dia, os primos de seu Zé apareceram e pela cara deles já sabiam da notícia. Arnaldo estava com um sorrisinho no rosto. Então, primo, ouvimos dizer que você vai ter que sair daqui. Que pena, não é? Mas olha, a gente pode te ajudar. Se você contar pra gente onde está o tesouro, a gente divide contigo. Aí pelo menos você sai daqui com algum dinheiro no bolso. Seu Zé olhou para o primo com tanto desprezo que até deu medo. Eu prefiro nunca achar esse tesouro do que dividir um centavo que seja com vocês, seus desgraçados. Arnaldo perdeu o sorriso. Você vai se arrepender disso, velho tolo. E foi embora, batendo o portão com força. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ele ficou pensando em tudo que tinha acontecido, em como a vida era injusta, em como as pessoas boas sempre se davam mal. Ele pensou na mãe e no pai, em como eles tinham trabalhado tanto a vida toda e no fim não tinham conseguido nada. Pensou em seu Zé, que tinha cuidado daquela fazenda com tanto amor e agora ia perder tudo. Foi aí que ele lembrou do medalhão, da foto da avó dele com o avô de seu Zé. Lembrou daquele papel que dizia: para minha afilhada, que cuide sempre das terras da família. Será que aquilo queria dizer alguma coisa? Será que tinha alguma pista ali que eles tinham perdido? Lucas levantou da cama, acendeu a lamparina e pegou o medalhão e o papel. Ele ficou olhando aquela foto velha, tentando entender. A avó dele era afilhada do avô de seu Zé. E o avô tinha deixado um recado sobre terras da família. Mas que terras? Essa fazenda aqui, o menino virou o papel do outro lado, e foi aí que viu uma coisa que não tinha reparado antes. Tinha umas letras pequenininhas, escritas a lápis, bem fraquinhas, quase apagadas. Ele chegou o papel bem perto da lamparina e conseguiu ler.
Barracão, terceira tábua da parede esquerda, 5 passos para dentro. O coração de Lucas começou a bater forte. Aquilo era uma pista de onde estava o tesouro. Ele tinha que contar para o seu Zé na hora, mas quando ia sair do quarto, ele ouviu vozes lá fora. Chegou na janela e viu os 3 primos de seu Zé perto do barracão, com lanternas na mão, conversando baixinho. A gente tem que achar esse tesouro antes dele sair daqui, um deles estava dizendo. Senão, a nova dona vai achar e fica tudo para ela. Vamos cavar essa noite inteira, se for preciso, outro respondeu. Lucas ficou desesperado. Se eles começassem a cavar agora, iam acabar achando. Ele tinha que fazer alguma coisa, tinha que impedir. Mas o que um menino de 5 anos podia fazer contra 3 homens grandes? Lucas pensou e teve uma ideia. Ele saiu do quarto devagarinho. Foi até a cozinha, pegou uma panela velha e uma colher de pau. Depois foi até a porta dos fundos, abriu bem devagar e começou a bater a colher na panela fazendo o maior barulho. Os homens lá no barracão se assustaram, apagaram as lanternas e saíram correndo achando que era alguém vindo para pegar eles no flagra. Lucas continuou fazendo barulho até ver eles sumirem na escuridão, depois voltou para dentro da casa e trancou todas as portas e janelas. Seu Zé tinha acordado com o barulho e veio ver o que estava acontecendo. Que confusão é essa, piá? Lucas contou tudo, sobre a pista que tinha achado no papel, sobre os homens querendo cavar o barracão. O velho ficou olhando para o menino com os olhos arregalados. Você achou a pista? Você sabe onde está o tesouro? Lucas mostrou o papel para ele e seu Zé leu aquelas letrinhas pequenas com dificuldade. Quando terminou de ler, ele abraçou o menino com tanta força que quase esmagou. Você é um anjo, piá. Um anjo que Deus mandou para mim. Mas a felicidade durou pouco. Só que agora a gente tem um problema. Os homens vão ficar vigiando o barracão ainda mais. Como é que a gente vai cavar sem eles verem? Eles passaram o resto da noite bolando um plano. Precisavam de uma distração, alguma coisa que fizesse os primos irem embora por algumas horas. Mas o quê? Foi quando Lucas lembrou da mulher, a Marisa. E se a gente contasse para ela que os primos estão tentando roubar coisas da fazenda? Ela não ia ficar brava e mandar eles embora? Seu Zé pensou por um minuto, depois balançou a cabeça. Não ia adiantar nada, piá. Ela não se importa com essa fazenda. Ela só quer vender e pegar o dinheiro. Não ia ligar se os primos roubassem alguma coisa. Lucas ficou desanimado, mas não desistiu. Tinha que ter um jeito, tinha que ter. No dia seguinte, as coisas ficaram ainda piores. A plantação de mandioca, que era o que dava algum dinheiro para a fazenda, começou a secar. Fazia semanas que não chovia, e a terra estava rachando de tão seca. Os bodes estavam cada vez mais magros, com pouca água para beber e pouco capim para comer. Seu Zé olhava para tudo aquilo com tristeza, sabendo que mesmo se conseguisse ficar na fazenda, ia ser difícil recuperar tudo que estava se perdendo. Lucas tentava ajudar como podia. Ele carregava a água do poço para o bebedouro dos bodes, regava as plantas que ainda davam para salvar, varria a casa para manter tudo limpo. Mas ele via que seu Zé estava desanimado, sem força para continuar lutando. O velho começou a falar em desistir, em ir embora antes dos 30 dias acabarem, em deixar para lá o tesouro e começar vida nova em outro lugar. Não, seu Zé, Lucas falou, segurando firme na mão do velho. A gente não pode desistir agora. A gente está tão perto de achar o tesouro. Se a gente achar, talvez dê para comprar essa terra da mulher, ou comprar outra terra. Mas não pode desistir. Seu Zé olhou para o menino com aqueles olhos cansados, cheios de derrota. Mas como, piá? Como a gente vai cavar com aqueles homens vigiando dia e noite? Foi aí que aconteceu uma coisa que mudou tudo. Era uma quinta-feira de tarde. O sol estava quente que nem fogo, quando apareceu na fazenda um homem velho, muito velho, andando devagar, apoiado numa bengala. Ele tinha a pele escura curtida pelo sol, cabelo branco que nem algodão e uns olhos mansos que pareciam conhecer muita coisa da vida.
Boa tarde, o velho cumprimentou. Eu estou procurando o senhor José, o caseiro dessa fazenda. Seu Zé se levantou da varanda. Sou eu, o que o senhor quer? O velho andou mais perto, olhou bem para o seu Zé e um sorriso apareceu no rosto enrugado dele. Meu Deus do céu, é você mesmo, Zezinho? Não acredito que estou vendo você de novo depois de tantos anos. Seu Zé franziu a testa, tentando lembrar de onde conhecia aquele homem. O velho continuou. Sou eu, Sebastião. Trabalhei aqui nessa fazenda com seu avô quando você era menino. A gente plantava junto, colhia junto. Foi aí que seu Zé lembrou e os olhos dele encheram de lágrimas. Seu Sebastião, eu nem te reconheci. Tá tão diferente. Os dois velhos se abraçaram, batendo nas costas um do outro, felizes de se reencontrarem depois de tanto tempo. Seu Sebastião entrou na casa, sentou na varanda e começaram a conversar sobre os velhos tempos, sobre as pessoas que conheceram, sobre tudo que tinha acontecido nesses anos todos. Lucas ficou ali ouvindo. E foi nessa conversa que ele descobriu uma coisa incrível. Seu Sebastião tinha trabalhado na fazenda na época do avô de seu Zé e conhecia a avó de Lucas também. Ah, sim, a dona Josefa, que mulher trabalhadora. Ela era afilhada do patrão, era tratada quase como filha. O patrão gostava muito dela. Lucas se aproximou, o coração batendo forte. O senhor conheceu minha avó? Seu Sebastião olhou para o menino com atenção. Sua avó? Você é neto da dona Josefa? Lucas confirmou com a cabeça. O velho ficou emocionado. Meu Deus, que mundo pequeno! Sua avó era uma santa, menino, uma santa mesmo. Ela ajudou muita gente aqui nessa fazenda. Foi aí que seu Sebastião contou uma história que deixou todo mundo de boca aberta. Ele contou que o avô de seu Zé, antes de partir, tinha feito um testamento. E nesse testamento ele deixava a fazenda dividida em duas partes. Uma parte para o filho dele, que era o pai de seu Zé, e a outra parte para a afilhada dele, que era a avó de Lucas. Mas aí, o pai de seu Zé teve problemas de dinheiro e acabou vendendo a parte dele para um doutor da cidade, que era o tal do Augusto. Só que a parte da dona Josefa nunca foi vendida. Ela partiu antes de poder registrar a terra no nome dela e a documentação ficou perdida. Mas aquela terra era dela por direito e agora seria sua por herança, menino. Lucas não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Parte daquela fazenda era dele? Era da família dele? Mas como a gente prova isso? Seu Sebastião coçou a cabeça. Ah, isso eu não sei não, menino. Teria que achar os documentos, o testamento velho, mas isso tudo está enterrado em algum lugar por aí. Foi nessa hora que Lucas e seu Zé se entreolharam. Enterrado. Os documentos estavam enterrados. E se junto com as moedas de ouro, no tal do baú, tivesse também os documentos da terra? E se o tesouro não fosse só dinheiro, mas também a prova de que parte daquela fazenda pertencia à família de Lucas? Eles tinham que achar aquele baú. Tinham que achar logo, antes que os 30 dias acabassem, antes que a Marisa vendesse tudo. Mas como? Seu Sebastião ficou na fazenda para jantar, e durante a janta ele contou mais histórias dos velhos tempos. Contou que o avô de seu Zé era um homem bom, mas que não confiava muito em papel e banco. Por isso, ele tinha enterrado as coisas importantes dele num lugar seguro. Ele dizia que o único lugar seguro era debaixo da terra, onde só Deus podia ver. Seu Sebastião contou tomando um gole de café. E eu lembro que uma vez, quando eu era novo e trabalhava aqui, vi ele entrando no barracão velho com uma caixa na mão. Ele ficou lá dentro muito tempo e quando saiu, não estava com a caixa mais. Eu nunca esqueci aquilo. Depois do jantar, seu Sebastião foi embora, mas antes ele segurou na mão de Lucas e disse: luta pelo que é seu, menino. Sua avó era uma mulher de fibra, não desistia de nada. Você tem o sangue dela, então não desista também. Lucas prometeu que não ia desistir. Aquela noite, Lucas e seu Zé ficaram conversando na varanda até tarde.
Eles sabiam onde estava o tesouro agora. Terceira tábua da parede esquerda, 5 passos para dentro. Mas os primos estavam vigiando. Era impossível cavar sem eles verem, a menos que tivesse uma distração tão grande que fizesse eles saírem de lá. Eu tenho uma ideia, Lucas falou de repente, mas o senhor não vai gostar. Seu Zé olhou para o menino desconfiado. Que ideia? Lucas respirou fundo. A gente podia começar um fogo pequeno bem longe daqui, do outro lado da fazenda. Os homens iam correr para ver o que está pegando fogo e a gente aproveitava para cavar. Seu Zé arregalou os olhos. Isso é perigoso, piá. Fogo pode sair do controle. Mas quanto mais eles pensavam, menos opção eles tinham. Era arriscar ou perder tudo. No final, seu Zé concordou, mas com uma condição. Eles iam fazer o fogo num lugar bem seguro, longe de qualquer coisa que pudesse queimar muito, e iam deixar água por perto para apagar rápido. No dia seguinte, de manhã cedo, antes do sol nascer, Lucas e seu Zé colocaram o plano em ação. Eles foram até um canto bem afastado da fazenda, onde só tinha terra seca e pedra, e fizeram uma fogueirinha pequena. Depois, seu Zé começou a gritar bem alto: "Fogo! Fogo! Socorro!" Os primos de seu Zé, que estavam dormindo na casa velha, acordaram assustados e vieram correndo junto com as mulheres e os meninos. Enquanto todo mundo estava distraído tentando apagar o fogo, Lucas correu para o barracão. Ele entrou, foi direto até a parede esquerda, contou 3 tábuas e começou a puxar. A tábua estava pregada firme, mas com força ele conseguiu soltar. Atrás da tábua tinha um buraco na parede. Lucas olhou lá dentro e o coração dele quase parou. Tinha uma caixa velha de madeira escondida ali. Ele pegou a caixa, guardou debaixo da camisa e saiu correndo do barracão, bem na hora que os homens estavam voltando do lugar do fogo. Lucas se escondeu atrás do chiqueiro dos bodes, esperando o coração parar de bater tão forte. Ele tinha conseguido. Tinha achado o tesouro. Agora só faltava abrir e ver o que tinha dentro. Mas quando ele ia sair do esconderijo, ouviu uma voz atrás dele. "Então era você, moleque!" Lucas virou devagar, com a caixa escondida debaixo da camisa, e viu Arnaldo ali parado, com os braços cruzados e um sorriso maldoso no rosto. O coração do menino disparou. "Eu não peguei nada", Lucas mentiu, mas a voz dele saiu tremida. Arnaldo deu um passo para frente. "Não minta para mim, moleque. Eu vi você saindo do barracão com alguma coisa embaixo da camisa. Agora me dá isso aí." Lucas deu um passo para trás, apertando a caixa contra o peito. "Não vou dar. É do seu Zé, não é seu." Arnaldo perdeu a paciência e avançou para o menino. Lucas tentou correr, mas era pequeno demais e o homem era rápido. Arnaldo agarrou o braço dele com força, tão forte que doeu, e puxou a caixa de debaixo da camisa do menino. "Solta ele!" Era a voz de seu Zé, que tinha visto tudo de longe e vinha correndo. Mas seu Zé era velho, e quando chegou perto, Arnaldo já tinha a caixa nas mãos. Os outros 2 primos vieram também correndo e cercaram seu Zé e Lucas. "Olha só o que o moleque achou." Arnaldo falou para os irmãos, levantando a caixa. "Deve ser o tesouro do velho." "Devolve isso!" Seu Zé gritou, tentando pegar a caixa, mas os outros 2 seguraram ele. Lucas começou a chorar, desesperado. Tudo o que eles tinham feito, todo o plano, toda a esperança, e agora os homens ruins iam ficar com tudo. Arnaldo abriu a caixa ali mesmo e os olhos dele brilharam de ganância quando viu o que tinha dentro. Tinha um monte de moedas velhas, amareladas, que pareciam ser de ouro. Tinha também uns papéis amarelados, dobrados e um envelope lacrado. "Olha isso!" Arnaldo falou para os irmãos. A gente achou o tesouro!" Os 3 começaram a rir e a se abraçar, comemorando. Seu Zé estava com lágrimas escorrendo pelo rosto, vendo tudo que era dele sendo roubado na cara dele. Lucas se soltou de perto dos homens e correu para abraçar o velho. "Eu sinto muito, seu Zé. Eu tentei." Mas, de repente, uma voz de mulher cortou o ar. "O que está acontecendo aqui?"
Era a Marisa, a filha do doutor Augusto, e ela não estava sozinha. Tinha 2 homens com ela, e pela cara deles eram seguranças ou coisa parecida. Ela tinha vindo mais cedo que o esperado, e pela expressão no rosto dela, não estava nada feliz com o que estava vendo. Arnaldo tentou esconder a caixa atrás das costas, mas era tarde demais. Marisa tinha visto. Ela se aproximou com aquela cara de poucos amigos. Eu perguntei o que está acontecendo aqui. Quem são vocês? Arnaldo tentou inventar uma desculpa. Nós somos primos do caseiro, só viemos visitar. Marisa olhou para a caixa que ele estava tentando esconder. Isso aí na sua mão? O que é? Não é nada não, só umas coisas velhas. Arnaldo mentiu. Mas Marisa não era boba. Ela fez sinal para os seguranças e eles foram até Arnaldo e tomaram a caixa dele. Marisa abriu e olhou lá dentro. Quando viu as moedas de ouro, ela ficou interessada. Então vocês estavam roubando coisas da minha propriedade? Estavam procurando tesouro escondido na minha terra? Não é sua terra, Lucas gritou, a raiva tomando conta dele. Parte dessa terra é da minha família. Minha avó era dona de metade disso aqui. Marisa olhou para o menino como se ele fosse louco. Que absurdo é esse? Que história é essa? Foi aí que seu Zé, ainda com a voz trêmula de tanto sofrimento, explicou tudo. Contou sobre o avô dele, sobre o testamento que dividia a fazenda, sobre a avó de Lucas, que era afilhada e tinha direito a metade das terras. Marisa escutou tudo com uma cara de deboche. E cadê a prova disso? Porque sem prova, isso não passa de história da carochinha. Seu Zé apontou para os papéis que estavam dentro da caixa. A prova está aí. Esses documentos vão mostrar a verdade. Marisa pegou os papéis, desdobrou e começou a ler. Quanto mais ela lia, mais a cara dela ia mudando. De deboche para surpresa, de surpresa para preocupação. Isso aqui é um testamento antigo. E tem uma escritura de terra também. Ela olhou para o advogado que tinha vindo com ela. Doutor Fabrício, o senhor precisa ver isso. O advogado pegou os documentos, colocou os óculos e leu com atenção. Depois de uns minutos que pareceram uma eternidade, ele levantou a cabeça e falou: esses documentos parecem ser autênticos. E se forem mesmo, eles comprovam que metade dessa fazenda pertencia a uma mulher chamada Josefa Maria da Silva, afilhada do antigo dono. Lucas sentiu o coração pular no peito. Josefa Maria da Silva era o nome da avó dele. Sua mãe falava esse nome sempre quando contava histórias da família. Essa é minha avó, Lucas falou, a voz saindo alta de tanta emoção. Eu sou bisneto dela. Minha mãe era filha da filha dela. O advogado olhou para o menino com interesse. Você tem como provar isso? Tem certidão de nascimento, algum documento? Lucas sentiu o desespero voltar. Ele não tinha nada. Tudo que ele tinha dos pais tinha sido levado no alagamento. Tudo menos o medalhão. Ele ainda tinha o medalhão com a foto da avó. Lucas correu para o quarto, pegou o medalhão e voltou correndo. Tenho isso aqui, tem uma foto da minha avó e no verso está escrito para ela, sobre as terras. O advogado pegou o medalhão, examinou a foto, leu a inscrição no verso. Ele ficou pensativo por um tempo, depois falou: isso não é prova legal, mas é um indício forte. Junto com os documentos da Caixa, talvez seja possível abrir um processo de reconhecimento de herança. Marisa ficou furiosa. Mas isso é ridículo. Eu não vou dividir minha herança com um moleque de rua. Foi aí que aconteceu algo que ninguém esperava. Seu Sebastião, o velho que tinha aparecido na fazenda no dia anterior, voltou. E ele não estava sozinho. Tinha trazido o padre da cidade com ele e mais umas 5 pessoas da comunidade, gente que conhecia a história antiga da fazenda. Padre Antônio, seu Sebastião disse para o padre: conta para essa gente aqui o que você sabe sobre a dona Josefa. O padre, um senhor de uns 60 anos com cabelo grisalho, se aproximou. Eu conheci dona Josefa quando eu era menino.
Minha mãe trabalhava aqui na fazenda com ela. E eu me lembro, sim, que o patrão velho, o avô do seu José aqui, tinha deixado metade das terras para ela. Todo mundo na cidade sabia disso. Foi uma injustiça grande quando ela partiu, sem conseguir registrar a terra no nome dela. As outras pessoas que tinham vindo com seu Sebastião confirmaram a história. Eram testemunhas, gente que tinha vivido naquela época e sabia da verdade. O advogado ficou impressionado. Com essas testemunhas, com os documentos e com o medalhão, é possível sim provar que esse menino tem direito à herança da avó dele. Marisa estava vendo tudo desmoronar na frente dela. Ela tinha vindo achando que ia vender a fazenda inteira e ficar com todo o dinheiro, e agora descobria que ia ter que dividir tudo com um menino pobre. Mas isso vai demorar anos na justiça, ela falou desesperada. E enquanto isso, o que acontece com a fazenda? Foi aí que o padre teve uma ideia. Por que vocês não fazem um acordo? A senhora fica com a parte que pertencia ao pai dela e o menino fica com a parte que pertencia à avó dele. Divide a fazenda em duas. Cada um cuida da sua metade. Marisa não gostava da ideia, mas o advogado explicou para ela que se fosse para a justiça, ela ia gastar muito dinheiro com o processo e ainda podia perder tudo. É melhor aceitar metade do que arriscar ficar sem nada. Depois de muito pensar, muito reclamar, Marisa acabou concordando. Ela não estava feliz, mas não tinha escolha. O acordo foi feito ali mesmo, com o padre e as testemunhas presentes. A fazenda seria dividida, metade para Marisa, metade para Lucas. E seu Zé podia continuar morando lá, cuidando da parte de Lucas até o menino crescer. Quando tudo foi resolvido, os primos de seu Zé tiveram que ir embora de mãos vazias. Arnaldo tentou argumentar que ele também tinha direito ao tesouro, mas o advogado deixou claro que ele não tinha direito a nada e que, se não fosse embora, ia ser preso por invasão de propriedade. Os 3 homens foram embora com o rabo entre as pernas, xingando baixinho, mas sem poder fazer nada. Lucas e seu Zé ficaram ali na varanda, vendo todo mundo ir embora, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Eles tinham conseguido. Tinham lutado, tinham sofrido, mas no final tinham conseguido. Lucas era dono de metade da fazenda. Ele não era mais um menino sem nada, sem família, sem casa. Agora ele tinha um lar de verdade. Mas a alegria durou pouco, porque ainda tinha um problema grande. A seca. A fazenda estava morrendo aos poucos, sem água, sem chuva, e as moedas de ouro que estavam na caixa, quando foram avaliadas por um especialista que o padre trouxe, não valiam tanto quanto eles pensavam. Dava para comprar algumas coisas, mas não era dinheiro suficiente para salvar a fazenda da seca. Seu Zé ficou preocupado de novo. A gente conseguiu a terra, piá, mas se a seca continuar, a gente vai perder tudo do mesmo jeito. Não adianta ter terra se ela não dá nada. Lucas também ficou triste. Depois de tanta luta, tanta esperança, será que iam perder tudo mesmo assim? Os dias foram passando e a situação só piorava. A plantação de mandioca secou quase toda. Os bodes ficaram tão magros que alguns começaram a adoecer. Seu Zé teve que vender parte dos animais para comprar ração para os que sobraram. O dinheiro das moedas de ouro foi acabando aos poucos, gasto com comida, remédio para os bichos, conserto de cerca. Lucas via seu Zé ficando cada vez mais triste, mais calado. O velho passava horas sentado na varanda, olhando para o céu sem nuvem, rezando baixinho para chover. O menino tentava animar ele, mas era difícil. Como animar alguém quando tudo está dando errado? Uma tarde, quando Lucas estava no quintal tentando salvar uns pés de couve que ainda estavam vivos, ele ouviu uma conversa entre seu Zé e o padre Antônio, que tinha vindo fazer uma visita. Eu não sei mais o que fazer, padre, seu Zé estava dizendo, a voz cheia de desespero. A gente lutou tanto para ficar com essa terra e agora ela está morrendo. Talvez fosse melhor ter vendido tudo para Marisa, quando ela ofereceu comprar minha parte também. O padre colocou a mão no ombro do velho.
Não desista agora, José. Depois da tempestade sempre vem a bonança, você vai ver. Mas seu Zé balançou a cabeça, sem esperança. Faz 3 meses que não chove, padre. 3 meses. Os velhos da cidade dizem que essa é a pior seca dos últimos 50 anos. Não vai chover tão cedo. Lucas sentiu o coração apertar. Ele não aguentava ver seu Zé daquele jeito, tão derrotado, tão sem vida. Tinha que ter um jeito de ajudar. Tinha que ter. Foi aí que Lucas lembrou de uma conversa que tinha ouvido na cidade, quando foi lá com seu Zé comprar ração para os bodes. Uns homens estavam falando sobre um projeto do governo, um projeto de levar água para o sertão através de canos, de construir uns tanques grandes para guardar água. Lucas não tinha entendido muito bem na época, mas agora ele lembrou. Se tivesse um jeito de trazer água para a fazenda, eles iam conseguir salvar tudo. No dia seguinte, bem cedo, Lucas acordou seu Zé e contou sobre o tal projeto. O velho ficou interessado, mas desanimado. Isso é projeto do governo, piá. Demora anos para acontecer e, quando acontece, só beneficia as fazendas grandes, dos ricos. Para gente pequeno nunca chega nada. Mas Lucas não desistiu. A gente tem que tentar, seu Zé. Não custa nada tentar. Eles foram até a cidade, na prefeitura, tentar descobrir sobre o projeto. Passaram o dia inteiro indo de sala em sala, falando com um monte de gente, enchendo papel de formulário. Todo mundo tratava eles mal, como se fossem uns coitados que estavam incomodando. Algumas pessoas riram na cara deles quando souberam que eles queriam incluir a fazendinha pequena deles no projeto das águas. Isso é só para propriedade grande. Um funcionário falou com desdém. Vocês têm quantos hectares? Ah, só isso. Nem vale a pena colocar vocês na lista. Seu Zé ia desistir e ir embora, mas Lucas segurou firme na mão dele. Por favor, senhor, a gente precisa muito. Nossa plantação está morrendo, nossos bichos estão morrendo. A gente só precisa de uma chance. O funcionário ia mandar eles embora de novo, mas aí apareceu uma mulher, uma engenheira que trabalhava no projeto. Ela tinha ouvido a conversa e se aproximou. Espera aí. Vocês são do sítio que fica perto do Rio Seco? Eu passei lá outro dia fazendo medição. Seu Zé confirmou que sim. A mulher pegou uma prancheta, olhou uns papéis e falou: Olha, vocês têm sorte. A tubulação do projeto passa bem pertinho da propriedade de vocês. Dá para incluir vocês sim, só precisa fazer o cadastro direito. Lucas não acreditava. Finalmente uma notícia boa. A engenheira ajudou eles a preencher os papéis certos. Explicou todo o processo. Ela disse que ia demorar uns 3 meses para a água chegar, porque tinha que terminar a obra de uns tanques grandes primeiro, mas que com certeza a fazenda deles ia ser incluída. Seu Zé chorou de alegria ali mesmo, na frente de todo mundo, sem vergonha nenhuma. Voltaram para a fazenda com esperança renovada. 3 meses. Eles precisavam aguentar mais 3 meses. Era muito tempo, mas pelo menos agora tinha uma luz no fim do túnel. Lucas e seu Zé começaram a fazer economia de tudo, da água que sobrava no poço, da comida, de tudo. Eles venderam mais alguns bodes para ter dinheiro para passar esses 3 meses. Mas a vida não estava fácil. Seu Zé começou a ficar doente. Primeiro foi uma tossequinha fraca, que ele falava que não era nada. Depois a tosse foi piorando, foi ficando forte e ele começou a ter febre. Lucas ficou desesperado. Ele não podia perder seu Zé, não agora, não depois de tudo que eles tinham passado juntos. O menino cuidou do velho dia e noite, fazia chá de erva que a vizinha ensinou, colocava pano molhado na testa dele para baixar a febre, ficava acordado a noite toda vigiando o sono dele. Seu Zé ficou tão fraco que não conseguia mais levantar da cama. Lucas teve que assumir todas as tarefas da fazenda sozinho, dar comida para os bodes que sobraram, buscar água do poço, cozinhar, limpar. Era trabalho demais para um menino de 5 anos, mas ele não reclamava. Ele fazia tudo com amor, porque seu Zé era a única família que ele tinha no mundo.
Uma noite, quando a febre estava muito alta e seu Zé estava delirando, falando coisas sem sentido, Lucas ficou com tanto medo que saiu correndo da casa e foi buscar ajuda. Ele correu até a casa do vizinho mais próximo, que ficava a uns 2 quilômetros de distância, e pediu socorro. O vizinho, que era um homem bom, ajudou Lucas a colocar seu Zé no carro velho dele e levou os dois para a cidade, para o posto de saúde. No posto, a doutora examinou seu Zé e deu a notícia. Ele estava com uma infecção forte no pulmão, precisava de remédio urgente. Lucas pegou o resto do dinheiro das moedas de ouro que eles tinham guardado e comprou todos os remédios. Durante uma semana, ele deu os remédios direitinho para o velho, nos horários certos, sem esquecer nenhuma vez. Aos pouquinhos, seu Zé foi melhorando. A febre foi baixando, a tosse foi diminuindo. E quando ele finalmente conseguiu sentar na cama de novo, a primeira coisa que ele fez foi chamar Lucas e abraçar o menino com força. Você me salvou, Piá. De novo, você sempre me salva. Lucas abraçou de volta, chorando de alívio. A gente se salva um ao outro, seu Zé. É assim que funciona. Foi durante a recuperação de seu Zé que aconteceu algo que mudou tudo. O velho estava sentado na varanda, ainda fraco, mas já conseguindo andar um pouco, quando ele chamou Lucas. Piá, vem cá. Tem uma coisa que eu preciso te falar. Lucas sentou do lado dele, preocupado. Que foi, seu Zé? O senhor está se sentindo mal de novo? Não é isso, não. É que eu estava pensando. Eu não tenho filho, não tenho ninguém. E você não tem família também. A gente se encontrou por acaso, mas eu acho que não foi acaso, não. Acho que foi coisa de Deus mesmo. E eu queria te adotar, de verdade. Queria que você fosse meu filho de papel passado para todo mundo ver. O que você acha? Lucas ficou sem palavras. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, sem ele nem perceber. Ser filho de verdade do seu Zé? Ter uma família de novo? Ter um pai? Eu quero sim, seu Zé. Eu quero muito. Os dois se abraçaram ali na varanda, chorando juntos, mas dessa vez era choro de felicidade. No dia seguinte, mesmo ainda fraco, seu Zé foi até a cidade com Lucas e deu entrada nos papéis da adoção. O processo ia demorar uns meses, mas não tinha problema. Eles tinham tempo. Tinham a vida toda pela frente. Enquanto esperavam os papéis da adoção saírem, os 3 meses que a engenheira tinha falado foram passando. A fazenda continuava seca, os bodes continuavam magros, mas agora tinha esperança no coração de Lucas e seu Zé. Eles sabiam que a água ia chegar, que as coisas iam melhorar. E finalmente, numa manhã de sábado, apareceram uns homens na fazenda. Eram os trabalhadores do projeto de água. Eles chegaram com máquinas, com canos, com ferramenta. Passaram 3 dias trabalhando, cavando, instalando tubulação. E no 3º dia, quando abriram o registro pela primeira vez, Lucas e seu Zé viram a água saindo do cano, limpinha, fresquinha, abundante. Seu Zé caiu de joelhos ali mesmo, rezando, agradecendo. Lucas começou a pular de alegria, rindo, gritando. A água tinha chegado. Eles tinham conseguido. Eles tinham aguentado, tinham lutado e agora iam poder salvar a fazenda. Nos dias seguintes, eles começaram a regar a plantação, a encher os bebedouros dos bodes, a dar vida de novo para aquela terra que estava quase acabando. E pareceu milagre, mas em poucas semanas a terra começou a responder. Os pés de mandioca que tinham sobrevivido começaram a brotar de novo. A grama começou a crescer. Os bodes começaram a engordar. Lucas e seu Zé trabalharam dia e noite, plantando de novo, cuidando de tudo com carinho. E a fazenda foi ressuscitando aos pouquinhos, voltando a ser verde, bonita, cheia de vida. Eles conseguiram comprar mais bodes com o dinheiro que tinha sobrado. Conseguiram plantar mais área de mandioca. As coisas estavam melhorando, finalmente. Um dia, uns 4 meses depois da água chegar,
Apareceu na fazenda o Dr. Fabrício, o advogado da Marisa. Lucas ficou com medo, pensando que era para trazer alguma notícia ruim, mas o advogado chegou sorrindo. Tenho boas notícias. A senhora Marisa decidiu vender a parte dela da fazenda. E antes de colocar no mercado, ela quis oferecer para o senhor José e para o Lucas. Ela está pedindo um preço justo, bem abaixo do valor de mercado. Seu Zé ficou interessado, mas triste. Eu queria comprar, doutor, mas não tenho dinheiro para isso não. A gente gastou tudo que tinha para sobreviver esses meses. O advogado acenou com a cabeça. Eu imaginei, mas eu tenho uma proposta. Eu conheço um banco que faz financiamento para pequenos produtores. Com a fazenda funcionando de novo, com a produção voltando, vocês conseguem financiar a compra e pagar aos pouquinhos, com o lucro da produção. Lucas e seu Zé se entreolharam. Será que dava certo? Será que eles conseguiam? Depois de conversar muito, de fazer conta, de pensar bastante, eles decidiram arriscar. Fizeram o financiamento, compraram a parte da Marisa e finalmente a fazenda inteira ficou com eles. Agora, tudo aquilo era deles de verdade, sem dividir com ninguém. Os meses foram passando e a fazenda foi prosperando. A produção de mandioca foi tão boa que conseguiram vender para uma farinheira da cidade. Os bodes se multiplicaram e começaram a vender leite e queijo. O dinheiro começou a entrar devagarzinho, mas entrar. E eles foram pagando o financiamento direitinho, sem atrasar nenhuma parcela. Teve uma festa de São João na cidade e pela primeira vez Lucas foi para a festa sem vergonha, sem se sentir o menino pobre que ninguém quer perto. Ele foi com seu Zé, os dois vestidos com roupa nova que tinham comprado. Comeram bolo de milho, tomaram quentão, dançaram forró. Lucas viu as pessoas olhando para eles com respeito, com admiração. Todo mundo já sabia a história do menino que tinha salvado o velho, do tesouro que tinham achado, da luta contra a seca. Eles tinham virado exemplo na cidade. Foi na festa que chegou a melhor notícia de todas. O advogado apareceu com um papel na mão e um sorriso enorme no rosto. Lucas, José, saiu a adoção. Tá tudo aprovado. Agora vocês são oficialmente pai e filho. Lucas pulou no pescoço de seu Zé e os dois choraram ali mesmo no meio da festa, sem ligar para o que os outros iam pensar. Agora eles eram família de verdade. Agora Lucas tinha um pai e seu Zé tinha um filho. Na volta para casa, ainda com o coração transbordando de felicidade, aconteceu uma coisa assustadora. O caminhão velho que eles tinham comprado para ajudar na fazenda capotou na estrada. Uma vaca tinha atravessado na frente de repente, seu Zé desviou e o caminhão tombou na beira da estrada. Não foi nada grave. Uns arranhões, um susto grande, mas nada de quebrado. Eles saíram do caminhão andando, um ajudando o outro, e ali, sentados na beira da estrada, esperando a ajuda chegar, olhando para o céu estrelado, Lucas e seu Zé começaram a rir. Riram daquele jeito que a gente ri quando percebe que passou por tanta coisa ruim que agora nada mais assusta. Riram porque tinham sobrevivido a tudo. A seca, a doença, aos homens ruins, a falta de esperança. E um tombo de caminhão não ia ser nada perto do que eles já tinham enfrentado. A gente é forte, né, seu Zé? Lucas falou ainda rindo. A gente aguenta tudo. Seu Zé passou o braço pelo ombro do menino e puxou ele para perto. A gente é forte porque tá junto, piá. Sozinho, a gente não era nada, mas junto a gente é imbatível. Os anos foram passando. Lucas foi crescendo, virando um menino esperto, trabalhador, estudioso. Seu Zé fez questão de colocar ele numa escola boa da cidade, mesmo sendo longe, mesmo tendo que acordar cedo todo dia para levar. Você vai estudar, vai ter as oportunidades que eu nunca tive. O velho sempre dizia. E Lucas estudava mesmo, tirava nota boa, aprendia tudo que podia. A fazenda foi prosperando cada vez mais. Eles conseguiram pagar o financiamento antes do prazo. Conseguiram comprar mais terra, aumentar a produção.
Viraram referência na região, e sempre que alguém perguntava o segredo do sucesso deles, seu Zé respondia a mesma coisa. O segredo é não desistir nunca e ter alguém do seu lado para lutar junto. Um dia, Lucas estava na escola quando a professora pediu para cada aluno contar a história da família deles. Quando chegou a vez de Lucas, ele se levantou e contou tudo, sobre como tinha perdido os pais no alagamento, sobre como tinha vivido debaixo da ponte, sobre o dia que salvou seu Zé do tiro acidental, sobre o tesouro enterrado, sobre a luta contra a seca, sobre tudo. A sala inteira ficou em silêncio, escutando, e quando Lucas terminou, tinha gente chorando, tinha gente aplaudindo. Sua história é incrível, Lucas, a professora falou, limpando as lágrimas. Você passou por tantas coisas difíceis, mas nunca desistiu. Você é um exemplo para todos nós. Lucas sorriu, mas falou: Eu não sou herói não, professora. Eu só fiz o que tinha que fazer. E não fiz sozinho. Tive meu pai do meu lado sempre. Numa tarde de domingo, já fazia uns 2 anos desde que tudo tinha começado, Lucas e seu Zé estavam sentados na varanda da casa, tomando um café e olhando para o sol se pôr nas terras deles. A fazenda estava linda, a plantação verde que nem esmeralda, os bodes gordos pastando, os cachorros brincando no terreiro, tudo em paz, tudo em harmonia. Você se lembra do dia que a gente se conheceu, Piá? Seu Zé perguntou, a voz mansa. Lucas acenou com a cabeça. Lembro, sim. O dia que aqueles homens deram o tiro sem querer e eu te ajudei. Seu Zé sorriu. Eu estava ali caído no chão, doendo tudo, com medo, e de repente apareceu você, um menininho magro, todo sujo, mas com os olhos cheios de bondade. E eu soube na hora que você era especial. Lucas ficou vermelho, sem jeito. Ah, seu Zé, para com isso. É verdade, Piá. Você me salvou naquele dia e continuou me salvando todo dia desde então. Me salvou da solidão, da tristeza, da vontade de desistir. Você me deu um motivo para continuar vivendo. Lucas sentiu as lágrimas vindo. O Senhor também me salvou, pai. Me tirou da rua, me deu uma casa, me deu amor, me deu uma família. Eles ficaram ali sentados até o sol sumir completamente, só aproveitando a companhia um do outro, o silêncio bom de quem não precisa de palavras para se entender. E quando as estrelas começaram a aparecer no céu, seu Zé se levantou, estalou as costas e falou: Vamos jantar, tu com uma fome danada. Lucas riu e levantou também. Vamos. Eu fiz aquele feijão que o senhor gosta. Entraram na casa de mãos dadas, pai e filho, deixando para trás uma história de sofrimento, mas também de superação. Uma história que mostrava que não importa o quanto a vida aperte, o quanto as coisas fiquem difíceis, sempre tem esperança, sempre tem um jeito. E que a família não é só quem nasce com a gente, mas também quem escolhe ficar do nosso lado, quem escolhe lutar junto, quem escolhe amar sem esperar nada em troca. Lucas, o menino que tinha sido pobre, que tinha dormido debaixo da ponte, que tinha passado fome e frio, agora tinha tudo. Tinha um pai, tinha uma casa, tinha uma terra. Mas mais importante que tudo isso, ele tinha aprendido que o maior tesouro não é o ouro enterrado, não é a terra rica, não é o dinheiro no banco. O maior tesouro é o amor, é a família, é ter alguém para chamar de seu. E isso ninguém nunca mais ia poder tirar dele.